as tuas mãos sobre nossas vidas na noite de hoje, abrindo uma vez mais o céu sobre nós, ó Pai, derramando sobre nós a inspiração da tua palavra, para ensinarmos uma vez mais os nossos irmãos, Senhor, a tua graça, o teu amor, a tua virtude, a tua verdade, para podermos, Senhor, crescer a cada dia mais na graça e no conhecimento e sermos, Senhor, cristãos abençoados pelo teu poder e pela tua glória. Fica conosco, Senhor, durante este curto espaço de tempo em que nós teremos aqui juntos, reunidos, e estenda as tuas mãos sobre a vida de cada um de nós. Tanto eu que estou aqui, Senhor, quanto os meus irmãos que estão aí, cada um em suas casas, em seus lares, na casa de seus parentes. Senhor, aonde quer que eles estejam, eu sei que a sua presença está ali com eles. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória seja dada ao nosso Deus. Então, maravilha. Vamos lá para a nossa aula de número 2. Tudo em xeque, todo mundo me ouvindo aí muito bem. Já está sendo gravada a nossa aula. Olha que coisa linda. E em breve já estaremos disponibilizando aí o material para todos os irmãos. Lembrando, tá, irmãos, qualquer dificuldade que vocês tiverem, se não estiver me ouvindo bem, tá? Se o áudio cortar, se gaguejar, tá? Se travar e vocês não compreenderem, podem ativar o microfone aí. Irmão Carlinhos, repete, não estou te ouvindo. Cortou, como eu estou com Wi-Fi de hotel, às vezes o Wi-Fi de hotel sempre dá aquelas osciladas, E estamos ao vivo, E ao vivo dá aquelas falhinhas. Mas aí vocês vão me ajudando, a gente vai passando aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos para cima, A aulinha já de número 2, olha só, discipulado em integração ADF Refúgio, lugar de recomeço, tá? Então hoje é uma aula tremenda, uma aula muito boa aí, que é a aula de discipulado e integração, Nossa irmã Manu, é a Manu, que está aí na Kelly? Sim, eu acabei de entrar, viu? Vou entrar agora aqui. Maravilha, ótimo, que bom que você chegou bem no comecinho, então já pode ficar à vontade aí com a gente, que a gente está iniciando agora. Certo, meus irmãos? Então, hoje, a aula de número 2, Conhecer a Bíblia, Conhecer a Bíblia com um texto base aí, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Está lá em Salmos capítulo 119 e o versículo 105, Então, hoje aí, nós vamos falar sobre a Bíblia, conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, esse livro, que é chamado aí o Manual de Todo Cristão, que é esse exemplar que eu creio que cada um de vocês tem um em casa. Quem não tem, procure providenciar um, nada substitui ter um exemplar bíblico, Tá certo que hoje a tecnologia, e com os avanços já possibilita a gente ter ali, a Bíblia no celular, entre várias versões que já são escritas, e hoje é muito fácil ter, inúmeras versões de Bíblias, baixadas nos aplicativos aí da Play Store, da Apple Store, mas nada substitui você ter um exemplar bíblico, ali na sua casa para fazer uso dela, para levar para a igreja, enfim. Eu tenho 2 Bíblias, de estudos, uma que é a minha primeira, que é a minha xodozinha, que vocês vão estar sempre me vendo com ela no culto, uma da capa vermelha, de couro, toda trabalhada, tinha um irmão abençoado que fazia esse trabalho, aí já está na glória, mas tive a oportunidade de conhecê-lo e pedir para ele dar uma restaurada ali na minha Bíblia, porque a minha Bíblia ela já tem mais de 20 anos, eu comprei ela desde, não me recordo muito bem, tem a data lá, mas se eu não estiver enganado, acho que foi desde 2002 que eu tenho a minha primeira Bíblia, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Ela é o meu manual, ela é o meu mapa, eu não consigo subir num púlpito para pregar uma palavra se eu não tiver com ela na mão, porque é todo assim, já aonde eu abro parece que vai automático, Se eu entro com outra Bíblia ali, eu já me perco, não sei onde está escrito, não consigo achar o livro, Então ela é a minha queridinha, o meu xodó, Já está comigo aí já há mais de 20 anos, e faço bastante uso dela. E tenho também ali uma Bíblia que eu ganhei de presente da minha esposa querida, a Bíblia de estudo NVT, que é a nova linguagem transformadora, aí, que ela já está com uma linguagem um pouco mais atual, mais atualizada, já consegue se entender melhor. Então, hoje, mesmo que nós
temos acessos aí, né, às várias possibilidades de meios eletrônicos para se ter uma Bíblia, nada substitui, né, você ter ali o seu exemplar bíblico mesmo, né? Então, se você não tem, procure, né? Porque hoje nós vamos aprender aí um pouquinho, né, sobre Bíblia. Pouquinho, por que pouquinho? Né? Porque a Bíblia tem até uma matéria da teologia, né, que é voltada para a Bíblia, né, que é uma matéria chamada bibliologia, né? Ali você vai conhecer a fundo mesmo a história da Bíblia, né? Então hoje a gente vai dar só aquela pincelada para te deixar com aquela aguinha na boca para você poder buscar mais conhecimento, né, mais conhecer sobre a Bíblia, né, entender aí, né, um princípio básico, o que é a Bíblia, né? A Bíblia é um livro exclusivo dos cristãos, né? Por que tem esse nome de Bíblia, né? Enfim, nós vamos saber aí, né, só aquela primeira pincelada, né, para deixar a gente com os corações acesos, né? Porque ela é sim a base de todo crente, né? Ela é a luz, né, a lâmpada, né, para os nossos pés, é a palavra de Deus. Então é este livro onde contém nada mais, nada menos do que a essência, né, a verdadeira essência e a palavra do nosso Deus, né? Então é impossível conhecer a Deus se nós não conhecemos as suas escrituras, né? Então só conhecemos a Deus através das suas escrituras. Então nós vamos falar um pouquinho da Bíblia hoje, certo? Então lembrando que, irmão Carlinhos, né? Poxa, eu queria conhecer um pouco mais, né, sobre a Bíblia. Então procure aí fazer, né, um curso de teologia, onde você vai ter ali uma matéria específica sobre bibliologia, e aí você vai aprender mesmo algo muito amplo, porque é algo gigantesco só o estudo sobre a Bíblia, né? Olha só para você ter uma ideia, né? E hoje a gente vai dar aquela introduçãozinha bem bacana, certo? Lembrando que fique à vontade para perguntar e questionar assim que surgir qualquer dúvida. Introdução, então, da nossa aula, né? Lembrando que hoje é a nossa primeira aulinha de conteúdo aí, olha só, né? Agora sim entramos, engajamos no nosso discipulado, né? Vamos começar a aprender um pouco aí, né, sobre todo este trabalho que Jesus nos direcionou, certo? Então, não sei se está aparecendo aí para todos a minha telinha, tá? Mas aí, quem levantou a mãozinha aí? Alguém levantou a mãozinha? A Aline levantou a mão, pode falar, irmã Aline. A paz a todos. Bom, Carlinhos, eu não sei se é só para mim, mas está aparecendo a sua foto na apresentação. Agora sim. Agora começou a apresentar. Tá aparecendo na tela? Agora começou a apresentar a tela. Ah, tá. Então pode ser, acho que talvez só carregar mesmo a internet aqui, que está um pouquinho lenta, tá? Mas se cortar a imagem, vocês me falam. Tudo bem? Obrigado, irmã Linda. Deus abençoe. Então vamos lá. Introdução. O livro que é o manual da vida do cristão é diferente, porque só nele você encontra tudo o que Deus fez para dar a salvação e a vida eterna às pessoas. Por isso, a Bíblia é chamada de a Palavra de Deus. O livro que é o manual da vida do cristão é diferente porque só nele você encontra tudo que Deus fez para dar a salvação e a vida eterna às pessoas. Por isso, a Bíblia é chamada de a Palavra de Deus, né? Então, tá aí, né, para uma primícia, entender o princípio de tudo. Todo cristão precisa entender, né, que o manual da vida do crente é a Bíblia, né? Então, como é que a gente aprende, né, a conduzir alguma coisa, a conduzir algum objeto, a conduzir alguma coisa que nós temos, que nós fazemos aquisição, né? Se você vai lá e compra uma televisão, você só vai aprender a mexer na televisão. Se você ler o manual, né? Um carro tem o seu manual, enfim, né? Tudo tem o seu manual para saber, né, quais são as funções atribuídas, as qualidades que aquilo ele apresenta. Assim é a vida do cristão, né? A gente só vai conseguir saber o que é de fato ser um cristão, né, quando a gente entender que a Bíblia ela é o nosso manual, né, o nosso direcionamento para a gente poder entender todas as funções que eu, como um cristão, preciso saber e conhecer através, né, dos exemplos e da palavra de Deus que foi direcionada para nós, né? Então, por isso que ela é tida como a palavra de Deus, porque é ela que direciona-nos, né, para o projeto primordial, que é a maior intenção do nosso Deus,
que é a salvação para todos os homens, né? Então, como é que eu entendo sobre a salvação, que eu conheço o projeto de Deus, que eu descubro qual é o verdadeiro propósito de Deus para a vida do ser humano? Está tudo dentro da Bíblia, né? Então, por isso que ela é conhecida como a palavra de Deus, porque é o próprio Deus falando com o ser humano, né? Então, é o meio de comunicação que Deus tem para que todo o seu projeto, né, toda a sua chamada, toda a sua história chegue até os nossos corações, que é através da Bíblia, né? Então, a nível de introdução, já fica aí cravado nos seus corações que a Bíblia nada mais é do que o nosso manual, né? Não dá para dizer eu sou cristão, né? Eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, se eu não conheço nada da Bíblia, se eu não leio a Bíblia, se eu não tenho prazer em ter a Bíblia, né? É a mesma coisa de eu dizer que sou cristão, mas, né, só por nome, só por etiqueta, né? E não ter nada ali que me referencie como um verdadeiro cristão, certo? Síntese textual, né? Olha só, é através da Bíblia que o Senhor se dá a conhecer aos homens. Somente ela tem respostas satisfatórias às indagações da humanidade na busca de Deus. Então, olha só que interessante essa síntese textual, né? Então, para eu conhecer a Deus, né, eu preciso ler a Bíblia, porque a Bíblia é o único meio que me faz entender parcialmente que Deus é este, né? Por que parcialmente, irmão Carlinhos? Porque é impossível nós, no presente momento, em matéria humana, conhecermos a Deus como ele realmente é, né? Por quê? Porque nós só podemos conhecer a Deus aquilo que ele permitiu nos conhecer, né? Aquilo que é capaz do homem suportar conhecer de Deus é aquilo que contém nas escrituras sagradas, né, na Bíblia. Então é por isso que nós só conhecemos a Deus aquilo que ele permitiu que nós o conhecêssemos, né? Porque Deus, com a sua infinita sabedoria, sabe que o ser humano também precisa ter um certo limite, né, nesse conhecimento, né? Porque um conhecimento demasiado, né, ou desenfreado pode levar o homem aí à loucura, né? Então, se Deus permitisse nos conhecer Deus na sua totalidade, nós não seríamos capazes de suportar tamanho conhecimento, né? Então, por isso que até, né, o cientista fala que o ser humano consegue usar aí cerca de 11%, né, da sua massa cefálica, né? Porque o ser humano não está preparado para um conhecimento tão grandioso que é conhecer a Deus na sua totalidade, né? Então nós conhecemos apenas aquilo que ele nos permitiu conhecer e está tudo ali escrito, né? Todas as referências para a gente poder conhecer o nosso Deus estão inseridas na Bíblia Sagrada, né? E ela tem respostas satisfatórias às indagações de toda a humanidade, porque tudo que Deus precisava falar com a humanidade está na Bíblia, né? Por isso que hoje não acontece como acontecia antigamente, né? Quando a gente começa a ler o Novo Velho Testamento, né? Não sei se você já se pegou ali a imaginar, né? E poxa, né? Por que Deus não brada do céu com aquela voz de trovão, né? Como foi ali quando João batizou Jesus no Rio Jordão, né? E veio uma voz do céu: este é o meu filho amado, né? Em quem me comprazo, né? Então por que hoje a gente não vê isso acontecendo, né? Porque tudo que Deus precisava falar com a humanidade já está escrito, né? Deus já falou, né? Então Deus não tem mais nada novo para falar com o homem, né? Como assim, irmão Carnizé? Né? Alguns pregadores vão dizer aí que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então todas as respostas para qualquer situação que o ser humano venha presenciar ou enfrentar, tudo nós já temos essas respostas inseridas na Bíblia Sagrada. Eu só preciso conhecer. Já vou abrir espaço para você, Manu, falar. Segura aí, tá? Então, todas as respostas que Deus precisa falar com o homem, né, já está na Bíblia. Então, hoje ele fala assim, né, mais ali diretamente com a pessoa, né, no particular, né, ele já fala através de profecias, ele já fala através das palavras, né, que são ali ministrada nos sermões, né? Então Deus ele fala, continua falando com a humanidade através das revelações da palavra, né? Mas falar assim mesmo abertamente, né? Já não tem mais tanta necessidade porque, né? Eu costumo até falar, Deus fala pouco porque tudo que ele precisa falar já está falado, né?
Então, por isso que a Bíblia já está repleta, né, de respostas satisfatórias para qualquer indagação do ser humano. Fala com a gente, Manuzinha. Queria saber que horas que acaba. Mesmo horário mais ou menos da semana passada, tá bom? Em torno de, no máximo, umas 8h15 ali estourando, tá? Tá bom, obrigada, que eu te abençoe. Amém. Então, seguindo aqui. A Bíblia é a palavra de Deus e a revelação divina para o homem. A infalível regra de fé, olha só isso daqui, hein? Pega isso daqui, a infalível regra de fé e conduta, tá? É superior à consciência e à razão, sem ser, todavia, contrária a estas, né? Ninguém permanecerá vivo espiritualmente se não se alimentar, né, lendo as escrituras. Então, assim como todo ser humano necessita de alimento para poder sobreviver, a Bíblia ela é o alimento espiritual da vida do crente, né? Então, como o nosso corpo, né, ele necessita de todas as proteínas, nosso corpo físico, né, matéria, ele necessita de todas as proteínas para ter uma saúde, né, estável, para a gente poder acordar todos os dias, ter força para ir trabalhar, né, ter força para fazer os nossos afazeres, assim também é a vida do cristão, né? Por isso que ela é uma regra de fé, né, e de conduta, né? Porque eu tenho que fazer a Bíblia, né, uma regra de conduta para minha vida, para eu me alimentar dela diariamente, né? Se eu não me alimento dela, a minha vida espiritual ela fica, né, fraca, ela fica debilitada, né? Porque ela perde as suas proteínas, né? Ela fica ali fragilizada, porque a própria palavra de Deus vai falar que a fé ela vem pelo ouvir, né? E o ouvir o quê? A palavra de Deus, né? Então é isso que representa a Bíblia na vida do crente, né? Então ela é o nosso alimento para crescer, continuando aqui na graça e no conhecimento de Deus. É necessário não apenas ler, memorizar e estudar as sagradas letras, mas ter diariamente um momento de meditação na palavra de Deus, né? Então, a nossa síntese textual vai resumir que a Bíblia ela tem que fazer parte do meu dia a dia, né? Ela tem que fazer parte da minha vida, né? Tem que fazer parte ali do meu modo de viver, né? E não ser somente um objeto desprezado, né? Um objeto onde muitos aí, né? Quem sabe, né? Os nossos pais aí, né? Ou quem sabe alguém já viu parentes que tem esse hábito de colocar a Bíblia aberta ali, né? No Salmo 91, não que eu seja contra, né? É bom colocar a Bíblia ali exposta no Salmo 191, mas a Bíblia não é feita para ficar ali, né? Aberta numa estante, exposta, pegando pó e muitas vezes passando dias e semanas e até meses ali sem nem se mover daquele local, né? A Bíblia não foi feita para ficar assim, né, em uma estante parada. A Bíblia foi feita para que as palavras que contenha nela venham ficar escondidas no meu coração, né? O salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Então, ela tem que fazer parte da minha vida. Se eu entender esse princípio, né, a minha vida vai experimentar coisas grandiosas que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração aquilo que Deus tem preparado quando eu entender o poder da palavra de Deus, né? Então, olha só, eu acho que sem querer a Manuzinha compartilhou a tela aí, Manuzinha. E aí eu não sei se está cortando a minha apresentação aí para os irmãos, tá? Se tiver, você clica ali no botãozinho de parar compartilhamento. Tá cortando a tela. Cortou a minha tela, né? Deixa eu ver se eu consigo parar aqui o compartilhamento dela. Qualquer coisa, Manu, você sai da chamada e entra de novo, que aí ele para, tá? Aí, parou, tá aparecendo a minha agora aqui. Deixa eu parar aqui e voltar de novo. Aline, quer falar alguma coisa? Pode falar. Oi, Aline? Você quer falar alguma coisa? Ou só levantou a mão aí sem querer? Não, já faz tempo que eu levantei a mão. Levantei agora não. Ah, tá. Então só clica de novo na mãozinha aí que vai abaixar ela. Muito bem. Tá aparecendo aí minha tela de novo, né, meus irmãos? Isso aí.
Beleza? Então, até aqui, tranquilo, né? Vamos seguir aqui para nosso ponto 1, né? Entender agora o que é esse livro que está nas minhas mãos, né? Esse livro que eu tenho acesso, né? Entender um pouquinho aí, né, sobre este tão poderoso livro que eu tenho acesso a ele, né? Ali tão fácil, né? E muitas vezes não entendo ali a qualidade, né? Toda a essência que tem, né, esse livro nas minhas mãos. Então vamos aprender um pouquinho o que é a Bíblia nas suas mãos. Então vamos lá, primeiro, o que é a Bíblia? Né? Então Bíblia nada mais é do que um conjunto de livros, né? Isto é, vários livros juntos em um só. Tá? É composto por 66 livros, 39 chamados de Velho Testamento e 29 livros chamados de Novo Testamento, tá? Então, quando alguém falar para você o que é a Bíblia, né? Bíblia nada mais é do que um conjunto de livros, né? Então, um conjunto de livros, né, concatenados ali em um exemplar, né, é chamado de Bíblia, tá? Então, a Bíblia ela é algo exclusivo do cristão? Não. Né? Tudo que tiver um conjunto de livros eu posso chamar de Bíblia. Né? Claro que ela é mais utilizada para os cristãos por ser aí o livro que contém essa maior coletânea, né? Vamos dizer assim, de livros agrupados, né? Juntos em um só exemplar. Né? Então, por isso que é dado o nome de Bíblia. Né? Então, Bíblia nada mais é do que conjunto de livros, né? E ela veio do latim, né? Que significa biblion, né? Então, antigamente, né? Lá nos tempos antigos, a Bíblia era toda escrita em papiros, né? Aqueles rolos. Quem já viu aqueles filmes antigos, né? Que o pessoal abria aqueles rolos assim e fazia aquelas leituras, né? O pessoal lá da Roma. Né? Então, antigamente era assim que era a escrita Bíblia, né? E aí, com o passar dos anos, né, houve todo aquele consenso ali canônico, né, onde os anciões se reuniram, né, colocando a Bíblia ali, né, não numa ordem cronológica, né, mas numa ordem ali de mais fácil acesso para entender os acontecimentos, né? Então ali fez toda essa reunião dos livros, né, dividindo ali os livros, né, no Velho Testamento, ali entre esses 39 livros do Velho Testamento, né, são chamados ali de livros históricos, livros poéticos, né, os profetas menores, os profetas maiores e assim por diante, né, e no Novo Testamento ali os evangelhos sinóticos, né, que são os 4 evangelhos que tratam do mesmo assunto, né? Aí tem as cartas paulinas, tem o Apocalipse, né? Tem um livro histórico que é o livro de Atos, né? Então foi toda essa organização montada aonde reuniu ali esse livro, né? Formando ali esses 66 livros que é o que nós utilizamos hoje, né? Em várias versões aí já onde nos permite ter acesso, né? Ah, irmão Carlinhos, mas e aí a Bíblia Católica que tem mais livros, né? Por quê? Né? Então, para quem ainda não sabe, é porque a Bíblia Católica, né, existem lá um grupo de livros, né, onde esse consenso canônico entendeu que aqueles livros não foram livros inspirados por Deus, né? E aí, por conta disso, esses livros não fazem parte do exemplar que nós utilizamos, né? Então, é por isso que hoje o exemplar que nós utilizamos são 66 livros que são considerados os livros sagrados, né? Os livros inspirados por Deus. Né? Mas olha que interessante entender isso, né? Claro que hoje também você tem acesso a Bíblias, né? Escritas, né? Ou estruturadas ali numa forma cronológica, mas é utilizada mais para estudos, né? Quando você quer se aprofundar mais no conhecimento da Bíblia, então você consegue entender essa cronologia, né? Mas hoje o exemplar que nós atualmente usamos, ele está mais organizado, né? Em um formato onde fica mais fácil a gente poder entender todo esse projeto de Deus ali da Bíblia Sagrada, mas não está numa ordem cronológica, né? Por exemplo, alguns historiadores acham que Jó viveu contemporâneo a Abraão, né? E aí nós temos o livro de Gênesis contando a história de Abraão, e nós vamos encontrar o livro de Jó lá para frente, né? Um antes do livro de Salmos, né? Então, por isso que ela não está respeitando uma ordem, né, de fatos acontecidos, mas ela está toda bem estruturada, toda bem organizada para te possibilitar compreender muito bem
todo o projeto de Deus na vida do homem, né? Então, Bíblia, ela é nada mais, nada menos do que o conjunto de livros, né? E é separada dessa forma. 39 capítulos, não, 39 livros, perdão, do Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento, certo? E olha só que interessante isso daqui para você que não sabia, né? A Bíblia possui cerca de 1189 capítulos. Olha só que interessante isso, sendo 929 no Velho Testamento e 260 no Novo Testamento e cerca de 31.100 versículos, né? Olha que impressionante é isso daqui, né? Todas as palavras contidas ali, independente da tradução, né? Independente da versão, né? Nós temos ali cerca de 1189 capítulos, 929 no Novo Testamento, 260 no Velho, perdão, no Novo, e 31.100 versículos, né? Que é composta ali toda aquela palavra de Deus que nós conhecemos aí, fazemos uso, né? Então, esse é o exemplar bíblico, né? E agora, olha só esse ponto 3, que interessante. Quem quer perguntar, pode. Aí o Adriano quer fazer uma pergunta, pode falar, Adrianão. Abre o microfone aí e fala com a gente. Tá conseguindo? Só clicar no desenho do microfone aí que ele vai ativar o seu áudio. Isso, tô te ouvindo. Tudo bem? Paz do Senhor, irmão. Paz, queridão. Nossa, é que eu tô meio enrolado aqui, é a segunda vez já, meu querido. Não, fica tranquilo que a gente vai aprendendo aí mexer, esquenta não. Então, eu fui porque você me indicou aqui, mas tava meio enrolado, mas tá tudo bem agora. Show Ok? de bola. Benção pura. Aí pra mim sair, eu aperto aonde aqui? Aí se você precisar sair da chamada, é só apertar no botão vermelho aí que ele vai desligar a chamada, tá bom? E aí depois você acaba de assistir ali pela gravação. Ok. Tá, Ok, vamos lá então. Tá certo, meu irmão. Deus abençoe. Então, seguindo aqui, meu irmão, olha só que interessante é esse ponto 3, tá? Ó, a Bíblia levou cerca de 1.600 anos para ser escrita e foi escrita por pessoas de classes diferentes, em épocas diferentes, sendo elas profetas, reis, sacerdotes, pescadores, criadores de gados e até cobrador de impostos. Então, você já pensou nisso daqui? Que a Bíblia levou cerca de 1.600 anos para ser totalmente escrita, tá? Então é por isso que quando a gente começa a ler, dá a entender, né, que a Bíblia já existe há milhões de anos, né? Porque começa a falar lá, né, de quando Deus criou o homem, criou as coisas, mas toda aquela revelação ali que nós vemos de Gênesis até Deuteronômio, né, que é chamado de Pentateuco, foi escrito por Moisés, né? Então foram revelações que foram dadas a Moisés e Moisés foi escrevendo ali os primeiros livros, né? Então daquele período ali de Moisés até, né, o último escrito ali que foi feito por João na ilha de Patmos, né, ajuntando todos os períodos que foram escritos a Bíblia, né, também não é nessa sequência de anos, tá, assim, consecutivos, mas é todo o período que a Bíblia aborda, né, que a Bíblia foi escrita, é considerado aí como um período que levou por cerca de 1.600 anos. Mas o que chama a atenção nesse ponto 3 é que, olha só que esse livro é tão impressionante porque ele foi escrito por pessoas diferentes, de classes diferentes, em épocas diferentes, de culturas diferentes, de vidas diferentes, de classes sociais diferentes, mas é tão impressionante esse livro que de Gênesis a Apocalipse ele trata do mesmo assunto, né? Então olha só que incrível é esse livro que nós temos acesso, né? É o livro mais incrível de toda a face da história da humanidade, né? É o livro ainda mais pesquisado, mais estudado, mais misterioso, né? Um livro ainda que desperta mesmo a curiosidade de pessoas que são cristãs e que não são, até aqueles que tentam combater com as coisas que estão escritas, né? Desperta, né, isso daí neles, porque eles tentam encontrar uma forma de provar que a Bíblia não é real, que a Bíblia é uma história inventada pelo homem, e eles não conseguem, né? Porque olha só que poder que existe na palavra de Deus. E vou falar numa grande verdade. Ainda que a Terra subsistisse por mais 1
milhão de anos, ninguém seria capaz de compreender a Bíblia na sua totalidade, né? De tão grandioso que é esse livro, né? E é o mais impressionante que de Gênesis a Apocalipse ele vai tratar do mesmo assunto, né? Olha só, coloquei aqui uma coisinha de pregador, né? Pregador que gosta bastante disso daqui, né? E aí, para quem quer montar um esboço aí, ó, já pega, né, a receita, né? Que os pregadores gostam de falar assim, ó, a Bíblia é o único livro que muda toda hora de assunto, mas sem sair do seu tema, né? Por quê, irmão Carlinhos? Olha só, o poder da Bíblia é Cristo. A glória da Bíblia é Cristo. A luz da Bíblia é Cristo. A esperança da Bíblia é Cristo. O amor da Bíblia é Cristo. A autoridade da Bíblia é Cristo. A graça da Bíblia é Cristo. O passado da Bíblia é Cristo. O presente da Bíblia é Cristo. O futuro da Bíblia é Cristo. A eternidade da Bíblia é Cristo. E a igreja de Cristo está na Bíblia, né? Eita, arrepiou isso daqui, hein? Olha que coisa profunda isso daqui. Até me empolgo, né? Já dá vontade de sair pregando aqui, dando uns glória a Deus, umas línguas estranhas, né? Porque é tão grandioso esse livro, né? Que consegue viver, assim, ter todo esse conteúdo e ser essa unidade, né? Nenhum outro livro na face da Terra consegue chegar a esse nível, né? Não é à toa que não importa o que se faça, né? A palavra de Deus ela é muito clara em dizer que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras permanecerão para sempre. Eita, que coisa gostosa, né? Então, esse é o livro que você tem nas mãos. Ponto 4, olha só. Mesmo escrita em épocas diferentes e por pessoas diferentes, ela é completa, né? E perfeita em unidade e harmonia. Então, aquilo que é falado lá no Velho Testamento é ligado no Novo Testamento e toda a Bíblia, né? Ela fala por si só, né? Então, a Bíblia, ela é esse livro tão grandioso, né? Então ela é uma harmonia, ela é uma unidade, ela é perfeita, né? nessa questão. Né? Eu costumo dizer que existem 4 tipos de verdades, né? Existe a verdade concreta, a verdade subjetiva, a verdade... Não, acho que são 3 verdades, né? Que é a verdade concreta, a verdade subjetiva e a verdade infalível. Né? Então, o que é a verdade concreta? A verdade concreta é que eu estou vendo aqui, né, vocês através de uma câmera, né? Vocês estão me vendo através de uma câmera, né? Então, eu estou vendo que é uma câmera, é uma verdade concreta, né? É uma câmera, eu estou vendo que é uma câmera, né? Não tem como eu contestar que isso daqui não é uma banana, né? Não tem como, eu estou vendo que é uma câmera, né? Então, essa é a verdade concreta. A verdade subjetiva é aquela que é a minha verdade, né? Minha verdade pode nem sempre ser a sua verdade pode também nem sempre ser a minha verdade. Então, são verdades subjetivas, né? É aquilo que cada um, né, quer aceitar, entender se é verdade sim ou não, né? E a verdade infalível é existente apenas na palavra de Deus, né? A Bíblia que contém a verdade infalível, né? Porque ela não erra, ela é perfeita em harmonia e em unidade, né? Por que, irmão Carlinhos? Ponto 5. Toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus, né? E é por isso que toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus e é por isso que só nos foi revelado aquilo que Deus quis revelar, né? Então, tudo que está escrito foi divinamente inspirado. Então, quem escreveu não foi o homem, né, com a sua mentalidade ou com a sua inspiração, né, ou com as suas fantasias. Não foi o homem que escreveu ali, né, fantasiando nada. Tudo que tem na Bíblia hoje foi escrito por causa da inspiração dada por Deus. Quem quer perguntar aí, fala com a gente, né, ou quer falar alguma coisa, pode ficar à vontade. É porque, irmão Carlinhos, quando você estava falando, caiu a internet e eu não entendi o que você falou. Tá, você perdeu bastante coisa ou foi pouquinho? Foi mais ou menos. Tá, então fica tranquila, tá? Porque daí eu vou colocar lá o link da aula gravada depois e aí para mim aqui não vai cortar, tá bom? Não tá cortando o áudio. Aí depois você pega lá, assiste no YouTube
e vai passando os pedacinhos que você assistiu, e aí você para na onde você, opa, isso daqui eu não ouvi ele falando. Aí você dá uma escutada lá, que aí você vai conseguir pegar tudo que eu falei aqui, tá bom? Beleza? Combinado? Tá bom. Só não deixa de ver lá para você não perder nada, hein? Tá, Deus abençoe. Fica com a gente aí, Gi. Ponto 6, então, para a gente, né, caminhar aqui para o encerramento do ponto 1 da Bíblia. Né? Olha só, bem cedo, vai dizer assim, bem cedo você concluirá que não se pode ser crente sem a palavra de Deus. Né? Então, é impossível eu ser cristão sem conhecer a palavra de Deus. Né? Jó, ele vai falar claramente isso. Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, né? Agora eu conheço de andar com ele, né? Então as maiores experiências que eu vou ter com Cristo vão ser experiências baseadas na palavra de Deus, né? Então, bem cedo, todos nós, aquele que está chegando agora, né, que está aceitando Jesus aí, está começando a caminhar agora, ou você, né, que está voltando para Cristo, ou você aí que já é cristão há bastante tempo, né, vai conseguir entender tão cedo que é impossível dizer eu sou um cristão se eu não tiver a palavra de Deus, né, presente na minha vida. Frasezinha de efeito, Deus fala conosco através da Bíblia. Lendo-a, você conhece o Senhor. Beleza, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa aí para a gente passar para o tópico 2? Né? Se você quiser acrescentar ou perguntar algo, esse é o momento, tá? Caso contrário, a gente segue aqui para o nosso segundo tópico. Beleza? Podemos seguir então? Então, vamos lá. Lembrando que a qualquer momento que você quiser perguntar, faz como os nossos irmãos aí. Ativa a mãozinha, eu paro aqui e te dou espaço para você fazer a sua pergunta. Então, a gente aprendeu agora, né, um pouquinho, né? Então, olha só da grandeza que é ter este livro ao nosso acesso, né? Lembrando que muitas pessoas, né, dedicaram suas vidas, né, morreram ali para poder esse livro chegar até nós hoje, né? Então, por isso que eu não posso desprezar esse livro, porque muitos sacrificaram as suas vidas, né, para que hoje a gente pudesse ter toda essa facilidade de ter a Bíblia em várias versões, né, com vários estudos complementares para a gente poder entender a Bíblia melhor. Né? Então, antes da gente conseguir ter este privilégio, né, eu falo que é um grande privilégio de ter a Bíblia, né, em nossas mãos, muitos perderam suas próprias vidas para que isso pudesse chegar até nós. Então, não despreze, né, este exemplar que você tem. Trata ele com carinho, né, com amor, com cuidado, porque é de fato um livro preciosíssimo que você tem em suas mãos, né? Vamos lá. E aí, irmão Carlinhos, agora já conheci, né, entendi, poxa, né, como é, né, a grandeza desse livro nas minhas mãos, mas como é que eu posso fazer o uso dele no meu dia a dia? Né? Umas dicas aí para você poder fazer uso da Bíblia no seu dia a dia. Primeiro, leitura, né? Então, conscientize-se, olha o ponto 1 aqui, ó. Conscientize-se de que precisa ler a Bíblia todo dia. Assim como o corpo não vive sem alimento, o crente não pode viver sem a palavra de Deus, né? Então já viu aquela história, né, que a gente sempre fala, né, que a nossa vida ela é equilibrada dessa forma, né? Se você alimenta mais a carne, né, imagine que você tem duas feras dentro de você, né? Uma é o espírito, outra é a carne. Né? Então, se você dá mais alimento para a carne, quando você for soltar as duas feras para brigar, quem é que vai vencer? A que tiver mais alimentada. Né? Então, se você só alimenta a sua vida com coisas da carne, né? Só com seus prazeres da vida, não quer saber de ler a palavra de Deus, o seu espírito fica fraco. Quando os dois tiverem que disputar ali, né, a carne vai prevalecer e o espírito vai fraquejar. E aí é onde vem o desânimo, né, onde a gente fica com preguiça de ir para a igreja, onde a gente fica com preguiça de fazer as coisas para Deus, né, porque você está alimentando mais a sua carne. Quando eu alimento mais o meu espírito, né, leio a palavra, busco a presença, estou sempre perto de Deus, eu estou alimentando mais o meu espírito. A hora que os dois forem brigar, é onde a carne não tem espaço para me vencer, né? É onde eu tenho ânimo para ir para a igreja, eu tenho ânimo para falar de Jesus para as pessoas, eu tenho ânimo para pregar o evangelho, para fazer o que for preciso, né? Porque eu tenho a palavra de Deus ali
né, conscientizando-se de que eu preciso dela todos os dias, tá? Então, leitura é indispensável para a vida do crente. Não, irmão Carlinhos, eu tenho que ler 10 capítulos, 20 capítulos, 15 capítulos por dia? Não, né? Poxa, começa ali lendo um capítulo, um versículo, né? Depois você vai lendo 2 versículos, daqui a pouco você está lendo 3 versículos, daqui a pouco 10 versículos. Quando você se dá conta, você já está lendo um capítulo por dia e não está achando nenhuma dificuldade quanto a isso, né? Mas é importante fazer leitura da palavra de Deus. Pegou aí o ponto 1? Ponto 2. Olha só, memorização de versículos, né? Então, se você consegue memorizar versículos, pratique a memorização dos versículos, né? Porque isso vai fazer parte da sua vida, né? Então, quando você memoriza os textos da Bíblia, está guardando, escondendo e fazendo habitar em si a palavra de Deus, né? Então o salmista não fala, olha, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Então é memorizar, né? Memorizar a palavra de Deus, né? Para você poder fazer uso dela no seu dia a dia, né? Então muitas vezes a gente está ali conversando com um amigo, né? Conversando com um parente e aí às vezes ele está passando por alguma situação, né? E aí você já tem aquela palavra na sua mente para trazer aquela palavra para aquela pessoa que às vezes está precisando ouvir, né, algo de Deus. Então é importante memorizar, né? Então memorize aí, né? Pratique memorizando, escrevendo, né? Às vezes lê, vai lá e escreve, né? Se você consegue gravar a localização, é muito bom isso, né? Quando eu era jovem eu brincava muito com os nossos amigos, né? Os nossos irmãos ali da mocidade, a gente ficava disputando, né? Quem sabia mais, versículo e localização de cor. Né? Só que aí com o tempo, né, a gente cresce, assume outras responsabilidades, então a gente deixa de praticar, né? Hoje eu até lembro onde está, eu lembro o que está falando o versículo, mas não lembro aonde está escrito. A localização eu perdi, né? Mas sempre estou lembrando de algum versículo. Mas se você quer praticar, é muito bom, né? Praticar ali. Alguns pregadores gostam, né, de pregar, e né, ele está falando lá em Salmos capítulo 33, versículo 3, vai dizer, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem, e vai assim por diante, né? Então, tem gente que gosta, né, de gravar ali a localização, mas memorizar a Bíblia, né, os versículos da Bíblia contribui muito, né, para a gente poder ter esta palavra guardada, né, com nós. Amém? Terceiro ponto, estudo, tá? Então, estudar é mais do que ler cuidadosamente. Opa, alguém quer fazer uma pergunta? Pode falar. Manu? Irmão Carlinhos, Oi. que eu não consigo ver a tela. Não está aparecendo aí só para você? Para os outros irmãos está aparecendo a minha tela? Vocês estão vendo a minha telinha? Alguém ativa aí o microfone e fala comigo. Eu tô. Para mim tá aparecendo. Ah, então Tá aparecendo. é só um lagzinho da internet aí, Manu. Acho que vai voltar, tá bom? Tá. Vê se aparece para você agora. Conseguiu ver? Deixa eu ver, calma aí. Eu vou desligar para ver se vai, tá bom? Isso, qualquer coisa você sai e entra de novo, que aí ela carrega. Tá bom. Tudo bem? Então, meus irmãos, seguindo aqui, tá? Estudo, tá? Então, o estudo da Bíblia, né? Eu aprendi muito isso daí, até a irmã Aline me ajudou bastante a lidar com isso, né? Porque muitas vezes a gente sente aquela dificuldade em ler a Bíblia, né? Porque às vezes a gente está lendo a Bíblia, está lendo com pressa, né? Não entende ali o que está lendo e aí desanima, porque você começa a ler, faz aquela confusão, né, na sua cabeça, você já não está entendendo mais nada com nada, e aí você já perde a vontade de ler, porque, né, quando a gente não sente aquele interesse, aquela atratividade por aquilo que a gente está lendo, né, a gente não consegue gravar muita coisa do que a gente lê. Então é importante a gente conseguir entender aquilo que a gente está lendo, né? E muitas vezes a Bíblia por si só, né, ela tem alguns trechos que é difícil a gente conseguir entender. Né? É complicado a gente conseguir entender por causa de alguns trechos ali com palavras difíceis, né? Palavras antigas, essas traduções. Ótimo. Então, vê se está aparecendo aí agora para você. Tá? Então, às vezes a gente, né? Hoje nós temos acesso aí a umas traduções mais atuais, né? Que tem já algumas palavras, né? Onde muda o significado ali, a gente consegue entender melhor. Tá? Quer falar, Manu?
Tá aparecendo a sua foto pra mim. Só a foto? Só. Olha, não sei se acho que é só a sua internet mesmo. Talvez eu não tá conseguindo carregar o meu vídeo aqui. Tá, agora foi. Agora foi? Foi. Então Obrigada. ele tá só demorando um pouquinho para carregar mesmo, tá bom? Uhum. Mas qualquer coisa, Obrigada, se Deus você abençoe. tiver, amém, se tiver qualquer dificuldade, você reassiste lá também esses pedacinhos para você ver o que estava aparecendo aqui na tela. No vídeo vai estar bem legal na gravação. Tá bom. Uhum. Então, seguindo aqui, meus irmãos, tranquilo, tá? Ficou bacana aí para vocês estudar, tá? Então, faça estudo da Bíblia, não só ler a Bíblia, né? Utilize mesmo dos recursos que nós temos para poder ler a Bíblia. Então, hoje você tem acesso aí a aplicativos com dicionário bíblico, né? Você tem aí bíblias de estudo que explicam ali, né, os versículos, né? Livros mesmo de apoio para ir atrás do fundo histórico, entender o porquê que aquilo foi escrito, a época que aquilo foi escrito. Então é muito bom quando eu tenho prazer em estudar, porque eu consigo compreender muito mais do que só aquilo que eu estou lendo ali da Bíblia. Né? Claro que precisa ter bastante cuidado, né, para buscar os conteúdos corretos, né, e não buscar conteúdos aí que vai, né, criar aquela salada na sua cabeça, né, com falsas teorias. Mas nós temos aí muito claro acesso aos conteúdos que de fato, né, nos ajudam a entender melhor aquela passagem. Então isso é estudar, né? Então estudar a palavra de Deus vai te cativar aí a compreender muito mais o poder dessa palavra, né? Porque aí a gente compreende melhor aquilo que a gente está lendo, beleza? E quarto ponto, né, para fazer o uso da Bíblia no meu dia a dia é aquele momento de meditação, né? Que é preciso se dedicar à meditação diariamente, né? Selecione um período, um momento específico, né? Escolha um lugar especial a sós com Deus para você meditar na palavra, né? Então, irmão Carlinhos, o que é meditar na palavra? Meditar na palavra é você pegar aquele texto, né? Ler aquele texto, se concentrar naquele texto, né? E tentar entender o que Deus talvez está querendo falar com você através daquele texto, né? Por isso que eu falei que Deus ele fala com a gente, né? De várias formas, né? Tudo que ele precisa falar com o homem já está na Bíblia, né? Mas eu preciso separar esse momento, né? Então, às vezes, muitos irmãos, né, gostam de ter aquele cantinho, né, para poder ter aquele devocional com Cristo, né, para poder tirar aquele momento onde ele ora, né, onde ele fala com Deus ali no seu particular, onde ele pega a Bíblia ali e começa a ler, né, só ele e Deus. Então, separe esse momento, né? Olha só que privilégio que você tem. A Bíblia, né, como alguns pregadores dizem por aí, é o único livro que você consegue ler na presença do autor, né? Então todos os demais livros, né, é impossível ler ele na presença do autor, né? A gente tem um livro do nosso pastor aí, Espírito de Fascinação, né? Mas para eu conseguir ler o livro na presença do pastor, eu vou ter que amarrar ele na cadeira e vou deixar ele ali preso até eu acabar de ler o livro. Aí eu consigo ler na presença do autor, né? Caso contrário, né, ele está na casa dele, eu estou aqui no Rio hoje, eu não consigo ler o livro na presença dele. Mas a Bíblia, independente de onde eu esteja, eu consigo fazer leitura dela, né, meditação dela na presença do autor. Olha que impressionante é o poder também deste livro, né? Então, a Bíblia no seu dia a dia, né, aprenda a usar ela lendo, memorizando, estudando e meditando na palavra de Deus, que você vai conhecer, né, a essência dessa palavra de uma forma mesmo grandiosa. Pegou aí? Certo? Ficou claro, tá? Espero que tenha sido claro aí até aqui. Se você não tiver entendido alguma coisa, pergunta, tá? E aí nós vamos já para o terceiro e último slide, que a gente já está caminhando para o encerramento. Então, alguém quer perguntar alguma coisa? Se quiser, ativa o microfonezinho aí, fala com a gente, e nós já vamos aqui para o nosso terceiro e último slide. Seguimos então? Então vamos lá. Agora, tá, meus irmãos, como eu mostrei para vocês o privilégio de ter este livro, eu vou soltar um videozinho bem rápido, tá? Aqui de mais ou menos 1 minuto e pouquinho para vocês terem aí também uma conscientização do privilégio que vocês têm de ter acesso a esse livro, né? Como eu expliquei para vocês, hoje nós vivemos em um país abençoado, né? Onde eu posso levar a Bíblia para qualquer lugar, eu posso ler a Bíblia em qualquer lugar, né? Ninguém vai chegar ali, vai tomar a Bíblia de você, ou vai te proibir de fazer a leitura da Bíblia, né? Porque estamos num país laico que a gente fala, né? Eu tenho a liberdade de expressão,
né? Então a gente é muito privilegiado, né, de poder ter acesso a isso. Mas em muitos lugares aí afora, existem pessoas que não podem ler a Bíblia. Você sabia disso? Tem pessoas que, se forem pegas lendo a Bíblia, são mortas cruelmente, né? Porque é proibido falar de Deus nesses lugares, é proibido pregar Jesus nesses lugares, né? E às vezes eles são precisos adorar a Deus de forma escondida, né? Então, eu vou mostrar para vocês agora um pedacinho da China comunista, né? Onde uma equipe de missionários conseguiu ali levar, né, uma quantidade de Bíblias. É um livro até um pouco antigo, talvez vocês já viram, mas a impressionante a reação das pessoas recebendo um exemplar bíblico, né? Porque hoje, infelizmente, para nós parece não ser algo espantoso, porque não é, isso é comum para nós a gente ter acesso, né? Mas imagine uma pessoa que tem o desejo de ler a Bíblia, ter o desejo de ter a Bíblia e não pode, porque o seu país, né, de origem proíbe ele de ter a Bíblia, né? Então é impactante ver a reação dos nossos irmãos ali da China comunista recebendo a Bíblia, né? Porque lá na China comunista existe um lugar, um templo escondido onde tem uma Bíblia só, né? E as pessoas precisam fazer fila para ler um versículo da Bíblia. Você sabia disso? Elas precisam fazer uma fila para ler um versículo da Bíblia e elas aguardam a vez dela, né? Uma multidão de pessoas que vai ali para ler um versículo da Bíblia, e quando elas às vezes se empolga, né, e passa a ler ali o segundo versículo, né, tem ali o fiscal que acompanha, ele olha para, opa, peraí, você passou da onde você deveria ter lido, né? Não, mas deixa eu concluir aqui, eu já comecei a ler, volta para o final da fila e quando chegar a tua vez você acaba de ler, né? Então, olha só que impressionante isso, né? E saber que hoje, né, tantos de nós têm tanto acesso à Bíblia, né, e desprezam a oportunidade que nós temos de conhecer cada vez mais. Então, olha esse videozinho aqui, né? Eu vou soltar o áudio dele para você ver como é impressionante a reação dos nossos irmãos ao receber a Bíblia, né? Então, ó, ame a Bíblia, pois muitos antes de vós deram suas vidas para que esse exemplar pudesse chegar até nós com facilidade. Assista isso. Consegue maximizar o vídeo? Está? Só um minutinho. Então vamos fazer assim para ficar maior. E aí eu retorno aqui para vocês verem. Trazer ele para frente. Aí vamos seguir aqui do slide atual. Ficou melhor? Bem melhor. E você no Brasil tem total acesso e liberdade à palavra de Deus. E o que você tem feito com ela? Né? Então, vai estar lá no nosso slide, né, que foi postado também no nosso grupo, tá? Então, se vocês quiserem reassistir, né, podem estar reassistindo lá, ok? Que aí vocês vão ver que impressionante. Mas conseguiram observar
aí, né, como é impressionante a reação dos nossos irmãos, né, ao receber a Bíblia, né, como se aquelas pessoas ali que a gente vê recebendo alimento quando está morrendo de fome, né, assim foi a reação dos nossos irmãos quando receberam a palavra de Deus. Então isso daí é impressionante, né? Carla quer falar alguma coisa? Levantou a mão. É que eu não Gi, né? tava conseguindo. Não estava conseguindo ouvir o áudio? Uhum. Tá, depois você assiste lá que lá tá bonitinho também, tá bom? Bom, Manuzinha, quer falar alguma coisa? Uma pergunta, na China não pode, eles não podem saber mais sobre igreja, tipo, não pode pagar essas coisas? Ou é proibido? Tem uma região da China só, tá? Não é todo o país, tá? Tem uma região da China que é chamada de China comunista, né? Então lá os governantes daquele local, né? Eles proíbem pregar a Deus porque tem o Deus deles lá, né? Que são os deuses feitos pelos homens. E aí é proibido o cristianismo, né? Eles são contra essas teses do cristão. Então, só que lá já são, assim, diferente de nós, que por mais que tem pessoas que são contra, mas eles não podem proibir a gente de pregar a palavra, né? Lá eles podem. Então, lá eles dão voz de prisão, né, para essas pessoas e pode até sentenciar à morte as pessoas que são pegas falando de Cristo, né? Então, a única saída para esses irmãos é adorar Cristo escondido, tá? Então, existem não só na China, tá, mano? Existem outros lugares aí pelo mundo que as pessoas têm que servir a Deus escondidas, né? Porque são proibidas de professarem ali, né? De falarem eu sou cristão, né? E acabam tendo que adorar a Deus em locais escondidos para conseguir, né, servir e sentir a presença de Deus. E a gente tem esse privilégio, né, de ir a qualquer hora do dia na igreja, né, de adorar o Senhor em qualquer momento, tá? Ficou claro? Uhum. Tá bom, obrigada. Deus abençoe. Amém. Meus irmãos, então olha aí, 8 horas em ponto, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. 8:02, né? 8:03 aqui, mas 8:05, 7:05 a gente começou, então a gente tá com 2 minutinhos. Espero que vocês tenham gostado uma vez mais da aula, tá? Que Deus em Cristo vos abençoe grandiosamente. Fiquem firmes, né? Isso daí é só a primeira aula. Temos ainda mais conteúdos para ser apresentado aí nas nossas próximas 10 aulinhas que teremos pela frente. E vai ser muito bom ver vocês até o final, né? E depois de tudo isso concluído, né? Tá preparando aquele certificado abençoado para entregar para cada um de vocês. Vai ser um prazer enorme para mim, para a irmã Aline, né? Para todos nós da equipe de Departamento de Integração Discipulado da DF Refúgio, né? Saber que vocês abraçaram com a gente mais essa etapa, né? Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Quero agora, né, perguntar se alguém tem alguma pergunta ainda mais para fazer, além da Manuzinha. Pode ficar à vontade, tá? Pode perguntar. Irmão Carlinhos, fiquei com vergonha de perguntar ali na hora, tava todo mundo ali, eu fiquei meio receoso de ligar o microfone, alguém me ver, me ouvir, né? Não se preocupe, tá? O grupo tá ali aberto 24 horas por dia para você colocar suas perguntas, tá? Ficou com dúvida, quer reassistir o vídeo, reassiste a aula, tá? Depois ficou curioso, alguma situação, não foi falado, queria ter ouvido, pode chamar a gente no particular, se caso não quiser mandar no grupo, tá? Irmãos, eu estou à inteira disposição de vocês para apoiar vocês em qualquer dúvida, tá? Em qualquer situação que tivermos aí sobre os assuntos que a gente apresentar aqui. Se eu não souber a resposta, tem os meus amigos presbíteros, pastores, que eles vão saber a resposta e a gente vai conseguir esclarecer para você, tá bom? Mas toda pergunta é válida, toda pergunta é importante e não leve dúvidas para sua casa, tá? Espero ter sido claro, objetivo, né, e que vocês possam ter absorvido aí o máximo possível dessa aula, tá bom? Lembrando, estamos à disposição de cada um de vocês. Então agora, né, só nos resta agradecer ao Senhor por mais esse dia e segunda-feira que vem estaremos aqui de novo, né, em mais uma aulinha aí que vai vir para completar o conhecimento das nossas vidas e aprimorar cada dia mais. Feche seus olhos e ore comigo e vamos agradecer a Deus por esta aula. Eterno e poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sou grato a Ti, Senhor, por mais este privilégio de poder ensinar e instruir os nossos irmãos em mais esta aula. Que o Senhor venha estar abençoando os nossos irmãos que aqui estão presentes, Senhor, e a todos nós, Senhor, servos de Deus,
para aprendermos a cada dia mais valorizar, Senhor, a Tua palavra, Jesus, que tem poder ainda para libertar, sarar, curar e transformar a vida do ser humano. Que, ó Deus, venhamos aprender a amá-la, Senhor, a amar esta palavra tão poderosa, Senhor querido, como amamos as nossas vidas, pois sabemos quão grandes coisas ela pode fazer sobre nós, ó Pai, pois há poder na Tua palavra, e o poder da Tua palavra, Senhor, é grandioso, é poderoso, Senhor, para ultrapassar qualquer barreira, Senhor, para discernir pensamentos, intenções do coração, para quebrantar corações, Senhor, para libertar vidas, para transformar vidas, para perdoar vidas, Senhor. Este é o poder da sua palavra. E eu sou grato a Ti, Senhor, por poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu conheço, Senhor, com os nossos irmãos. Que o Senhor venha estender as mãos sobre cada um de nós nesta noite, dando-nos uma semana abençoada e próspera e continuando a estar conosco para que segunda-feira que vem venhamos estar em mais uma aula aqui aprendendo um pouco mais de Ti. Fica conosco, Senhor, é o que eu te peço, te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. E até segunda-feira que vem, em nome de Jesus. Até. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz. Amém. Paz. Tchau. Tchau, tchau. Muito bem.